Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos canais, canal 87, 587, da Sky, ou mesmo pelos nossos canais abertos. Todo o Brasil hoje, nós temos em todas as regiões do Brasil. Você pode ver aí na sua região qual o canal aberto, mas pode também entrar pelos nossos canais, né, a cabo, ou nas nossas plataformas de YouTube. A todos os irmãos, aqueles que nos veem, irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que nós sabemos que têm participado conosco, são sempre muito bem-vindos, são nossos irmãos. E nós vamos continuar hoje com esses programas que nós temos feito. O programa, como todos conhecem, o ministério é maior que a vida. Nós falamos nos programas passados, estamos falando sobre os ministérios e aquilo que é o relato profético do ministério na carta à igreja de Laodiceia, que é a 7ª carta, o tempo de Laodiceia. Nós falamos sobre o desgraçado, né? Aquilo que é citado lá. Falamos sobre o miserável e hoje nós vamos falar sobre o pobre. Pastor Francisco Damiani, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Guilherme. Pai do Senhor. Vamos começar com você, Damiani. Pois não. Então vamos lá. O pobre, não sabe se desgraçado, miserável, pobre. É sempre bom a gente lembrar que esse texto está relacionado à carta de Laodiceia, que o pastor Amadeu está citando, está lá no capítulo 3, verso 17, onde fala a situação do ministério, e a gente sempre lembra que o ministério aí está ligado à mão, ali aos 5 ministérios do Senhor Jesus, que hoje está sendo exercido na vida da igreja. E o texto ali diz para este momento, ou seja, porque a carta de Laodiceia é uma carta que afeta, é a última igreja, então é o último momento, o último tempo. Então, como que está vivendo hoje o ministério? Então, já falamos, Amadeu citou aqui, a respeito do profeta, desgraçado, o apóstolo, o desgraçado, o doutor, o miserável. E agora, nesse dedo, a relação do pobre está relacionada ao pastor. Lembrando que o pastor, ele tem a função dele, é estar junto com o rebanho, ou seja, alimentar o rebanho, guiar o rebanho, proteger o rebanho, E aonde que está essa pobreza do pastor nesta hora, propriamente dito? Está justamente em não ter discernimento, ele não sabe discernir, Eu lembro aqui nas nossas conversas aqui com o pastor Amadeu, que uma vez ele descobriu que um companheiro nosso, que ele ama muito também, nós também amamos, fazia um jejum de 72 horas. E ele descobriu isso e curioso foi perguntar ao companheiro por que ele... Eu disse, não, eu faço um jejum de 72 horas porque eu quero discernir aquilo que é do Senhor e aquilo que não é do Senhor. Então hoje é muito importante o homem nessa função de pastor, aonde que está a riqueza disso? A riqueza disso é estar ouvindo a voz do Senhor, é estar transmitindo. Você pega um rebanho que está ali, que chegou ali, e você não tem nada para dar. Aí que está a pobreza, você não tem nada para dar. Você não está discernindo ali a necessidade, às vezes, de uma senhora, às vezes de um jovem, às vezes, e você começa a querer usar, Amadeu, aquilo que hoje é muito comum, aconselhamento, tratamento psicológico, tratamento dessa natureza, porque você não tem aquilo que é o espiritual. Exatamente. Não é isso? Porque a figura do pastor, ela é a figura do governo da ovelha, E Jesus foi o bom pastor, Então, o pastor, ele tem que entender, isso é uma coisa fundamental, ele tem que entender que a unção não é para engrandecê-lo. A unção não é para torná-lo mais importante, nem mais.
a unção, às vezes até para sofrer, né? Porque a maior unção foi de Jesus, foi para morrer, né? Veja, aquele texto que diz, né? Paulo, vocês podem achar que vocês são mais rápidos do que outros aí, né? Sem ter nada, mas tendo tudo, enriquecendo. Aquele texto, você pode procurar e depois passar a ler de novo. Que na verdade é tudo o que o pastor... Eu chamo aquilo ali de o hino do pastor, como se fosse o lema do pastor. Depois você pode ler direitinho. É exatamente isso. Por quê? Porque o pastor, quando ele, no espírito, ele é capaz de enriquecer o rebanho com uma palavra, às vezes, né, no espírito, no momento certo, né? Tirar o Francisco, você pega, às vezes, uma ovelha que está à beira da morte, você vai lá e resgata, entendeu? Uma palavra na revelação, um dom espiritual, ela traz segurança, é riqueza, né? uma sabedoria, um discernimento. Quer dizer, o pastor para nós não é um, como se diz assim, não é vou dizer aqui, não é um grande orador. O pastor para nós, ele pode até entregar uma mensagem boa e tal, isso não é importante. A grande linha do pastor hoje é exatamente a linha daquilo que foi Jesus, quer dizer, conduzir o rebanho, conduzir as ovelhas. Esse é todo o trabalho, entendeu? Porque o risco que nós corremos é de nós pegarmos o título de pastor, acharmos que somos botar o título que você quiser e tal, né? Não vale a pena aqui para nós. Pastor para nós não é título nem é profissão. Pastor para nós é uma função. Então, se você achar o texto aí, você vai ler para todo mundo aí. O texto que o pastor Amadeu citou é 2 Coríntios, capítulo 6, verso 10. Como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Vai em frente, tem mais. Esse é o último, né? Mas tem mais. Paulo diz assim, a partir do verso 4. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como nobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Esse é o ministério de Paulo. Exatamente. Entendeu? O ministério de Paulo. Quer dizer, na verdade, é a riqueza porque diz assim, a bênção enriquece. Então ele era portador da bênção. Então ele era usado para a bênção. Então quando nós somos usados pelo Espírito Santo, nós enriquecemos a muitos, mas sendo pobres, né? O senhor falou uma coisa, pastor Amadeu, pastor Francisco, que é fundamental, que é o seguinte, o senhor colocou que o ministério não é um cargo, o ministério é uma função. Não é um título nem uma profissão. Não é um título, Isso. E o ministério sendo uma função dentro do corpo, o benefício é para todo o corpo. Claro. Então, o bem, aquilo que é dentro do sofrimento do pastor, se for para edificação do corpo, quem vai gerar essa riqueza não é o pastor, é aquele que está sobre o pastor. Exato. É por isso, Guilherme e Antônio, e Francisco, Antônio, dá parecido, né? Todo nome de brasileiro. Tudo gente boa. Mas olha só, Damiani, veja uma coisa.
Nós vivemos hoje um mundo competitivo, né? As pessoas, em todos os seus níveis de vida, estão disputando alguma coisa. O pobrezinho que trabalha no banco tem metas. O vendedor lá na loja tem metas. Na escola há metas. Você tem na universidade, em tudo. Aquilo que você vai fazer, em tudo, no esporte, tudo tem metas. Então, a vida é muito competitiva hoje. Você chega na igreja, se você não encontrar um ambiente diferente disso, acaba tudo. Então, o que acontece? Aí é que entra a figura do pastor. Entendeu? Eu te dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia, o ministério, não quer dizer que ele é de grandes pregadores. Pode até existir grandes pregadores. Isso não quer dizer que você não entrega uma mensagem de graça e tal. Mas há muitas coisas que você faz como pastor, quando você senta e guarda aquilo que é o mistério. Veja uma coisa, pastor. Eu vou contar uma experiência para vocês de pastor. Como diz assim, se eu fosse ovelha, eu não ia ser ovelha de pastor Amadeu. Tá. Eu não sou muito paciente, aquela coisa toda. Mas eu vou contar uma experiência que eu tive como pastor que me marcou muito. Eu era pastor da igreja em Moby Dick, igreja grande, muito grande, igreja com mais de 500 membros. E tinha alguns membros que tomavam muito tempo. Você tinha uma minoria que praticamente tomava todo o seu tempo. E tinha na igreja uma senhora, ela era uma senhora já há algum tempo na igreja, mas aquela senhora, mas ela era muito difícil. Ela pensou, todo dia ela tinha um problema. Todo dia ela tinha um problema. E eu não tinha mais o que dizer para ela, não tinha mais o que ensinar, porque ela vinha, conversava com você, você dava toda a orientação para ela, ela tá tudo bem, orava, tinha dons e tal. No outro dia ela voltava com a mesma dificuldade, então era todo dia aquilo. E eu fui me irritando com aquilo. Eu disse, eu não vou atender mais essa mulher, não. Eu disse, a próxima vez que ela me procurar, eu vou mandar ela procurar outro, não dá mais, não vou te ajudar, porque Bom, de noite eu tive um sonho. Eu sonhei que eu chegava na igreja e ela, como de costume, procurava. E eu dizia aquele monte de coisa que estava engasgado, dizia para ela. E ela levantava, dobrava a Bíblia, ia pelo corredor e ia embora. Quando ela saía lá na porta, alguém me chamava atrás de mim e dizia assim, ela foi embora. E eu olhei, não tinha ninguém atrás de mim, mas alguém disse para mim. Ela foi embora. Eu digo, mas eu não aguentava mais. E quem falava atrás de mim dizia assim, mas você não é o pastor dela. O pastor dela sou eu. E eu vou cobrar de você. Isso. Eu acordei, Guilherme e Damiane, eu acordei, sentei na cama e dei graças a Deus que foi um sonho, que o Senhor tinha me mostrado aquilo. Naquele dia eu fui para a igreja e ela me procurou como de costume e eu ouvi aquela irmã. Eu balançar a cabeça, eu olhando para ela e ela contando a mesma coisa, não, irmão, vamos fazer e tal. Não, mas meu Deus do céu, não, mas faz isso. Ela tinha um problema no casamento, mas ela não sabia se fazia isso. Aí, irmã, o que você quer, meu? Vamos te ajudar. O que você quer? O marido é difícil, meu marido chega de noite em casa, só chega tarde da noite, meu marido bebe demais e tal. Então, o que você quer fazer? Você vai querer se separar dele? Não, eu tenho criança, então vamos orar, uma pessoa dá uma bênção, mas eu não aguento mais. Mas, o que você quer fazer? Então, essa coisa toda. Então, vejam. E o senhor lembrando do sonho. Eu lembrando do sonho. Então, vejam. Essa é a função do pastor.
Pastor... Ele pode chegar, isso, o Damiano, eu não sou... Deus teve misericórdia de mim. O Espírito Santo teve misericórdia de mim. Entendeu? Isso é uma linha muito importante, mas o pastor, a pobreza do pastor é quando ele não tem isso para dar. Exatamente. Quando ele não tem um conselho para dar. Quando ele não tem uma palavra para dar, para salvar uma vida. Quando ele não tem uma palavra para dar no púlpito, uma palavra de graça, exatamente, uma palavra ungida. Quando ele não tem uma orientação para dar uma família e tal. Esse é o ministério pobre. Ele pode ser uma boa aparência, né? Achar que é rico, achar que ele é um homem bonito, que ele é um grande pregador. Na verdade, ele é pobre. Um pastor, o pastor Amadeu, com a revelação, com a palavra no Espírito, com a graça, como o senhor falou, traz segurança ao rebanho. E às vezes você não precisa nem de falar nada. É só você sentar, ouvir a ovelha, e a ovelha vira para você e fala assim: pastor, muito obrigado. Às vezes você não precisou nem aconselhar, só ouvir, orar, e aí você traz segurança. O pastor que perdeu isso, que é o pobre, ele perdeu tudo. Ele acha que é o grande pregador, ele acha que é a grande figura, ele acha que é tal. É o que diz aí, não sabes que és pobre. Pobre. Ele não está oferecendo nada. Nada, exatamente. E quando oferece alguma coisa, é solução para essa vida. Pobre. Não pobre, tem nada para alimentar a alma, não tem nada para alimentar o espírito, não tem nada para... Porque na sua situação aí, se você não tem uma experiência com o Espírito Santo, com o Senhor, você diz: irmão, separa desse homem, vai resolver a sua vida, é o que todo mundo fala aí. Mas não é isso que o senhor queria. O senhor queria outra coisa dela, o senhor tinha outra coisa para a vida dela. Então você, às vezes, é tal coisa, mas a linha você tem... por exemplo, hoje nós estamos vivendo um momento onde dentro das nossas igrejas nós temos problemas. Por exemplo, crianças. Nós temos crianças, exatamente, com muitos problemas. E se o pastor não tiver uma sensibilidade no espírito para ver que aquela criança tem um problema e você puder ajudar no espírito, às vezes até chamar os pais e dizer: mãe, vamos vencer essa batalha, isso, uma oração. Seu filho tem problema? Tem? Vamos orar, vamos jejuar. Rapaz, isso é a figura do pastor. Quer ver uma outra coisa? É o cuidado, né? Você quer ver uma outra coisa? Eu me lembro de um caso em Vitória. Uma criança começou a ter um problema sério, não vou dizer qual é o problema, sério, no comportamento dentro da igreja. Comportamento da igreja. E tal, aí aquela coisa, a família inquieta, queria parar de vir à igreja por causa do comportamento. A criança tinha um comportamento horrível. O senhor deu uma revelação ao pastor. Eu quero que você faça um jejum até o meio-dia, no dia tal, e à noite você vai orar por essa criança com imposição de mãos. Maravilha, hein? Rapaz, você souber o que aconteceu, aquela criança tinha uma opressão terrível. O pastor orou de noite, fez o jejum, orou de noite. Rapaz, a criança teve uma mudança assim, incrível. Entendeu? Porque a unção, Francisco, quer dizer, é o que você falou. O pastor no espírito, rapaz, ele... né? É uma riqueza. Né? Esse não é, eu sou rico, eu sou bom, eu sou bonito, eu prego bonito, eu sou isso, não sabes que és pobre. Exatamente. Entendeu? Aconselho-te de mim a comprar o quê? Ouro, poder da oração. Colírio para discernir. Os olhos, colírio nos olhos. Então isso é maravilhoso, isso é extraordinário. E interessante que essa experiência que você falou do pastor aí, a sua também, isso ficou a nível do pastor com a ovelha.
quando o ministério é pobre... Ela nunca soube disso. Não é exato, aí vai, sei o quê, porque o senhor fez isso, aí quer que, né, faz aquela propaganda, mas não, a riqueza do pastor é em defender a ovelha, em guiar a ovelha, em cuidar da ovelha e ver aquela ovelha, né? Agora... Às vezes até, Francisco, às vezes você fala seriamente. Claro, você exortar, exortar é brigar. Não, exortar não é brigar. Eu trago comigo eu gosto de revelações assim. Uma vez o senhor deu uma revelação definindo a palavra exortar, né? Exortar é corrigir ensinando. Ensinando, corrigir ensinando. Exortar é corrigir ensinando. Você vai dizer, você está errado por isso. Fulano, você tá com esse problema, não está certo por isso. Você não está certo por aquilo. Quer dizer, então isso é função nossa do pastor. Por que você está fazendo isso, está errado? Porque a palavra ensina isso. Isso ensina, entendeu? E é interessante isso, pastor Damiani, pastor Amadeu, que o senhor está falando. Eu me lembro de uma experiência que eu tive quando jovem. O meu professor de jovem, ele me chamou uma vez e falou assim: você sabe por que você está passando por isso? Era um acumulado, era tudo junto, né? Aí eu falei assim, eu não sei, deve ser porque eu sou muito ruim, que a gente dá uma autopiedade da gente, né? Aí ele virou para mim e falou assim, não, porque um dia você vai ser pastor nessa obra. E você precisa sentir na pele a dor de uma ovelha para você dar valor àquilo que a ovelha está vivendo. E às vezes a gente hoje, como ministro do Evangelho, vivendo na dispensação do Espírito, a gente passa por dores em que o Senhor permite que nós passemos para quando a ovelha nos procurar, a gente fala assim, eu já vivi essa dor. É verdade. Às vezes a gente prega um milagre, que Deus faz milagre, mas na nossa vez o Senhor deixa a dor ficar para a gente entender o valor que é e não empobrecer sem o discernimento isso mesmo. daquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Porque quem faz é Ele, é o Espírito Santo, não somos nós. É verdade. Meus irmãos, nós estamos também já... O tempo já passou depressa, né? Já está voando. Já acabou, nós estamos encerrando mais um programa. Nós vamos continuar também dentro desse tema, nos ministérios, dentro da igreja de Laodiceia. Nós já falamos sobre desgraçado, miserável, falamos sobre pobre. Falta falar sobre cego e o nu. Mas nos nossos próximos programas. A paz do Senhor, Francisco. Paz do Senhor. Guilherme, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Até o próximo programa.